Irmãos visitantes, nesta noite, queria que você soubesse que sem cruz não há coroa, sem um preço a pagar, não há eternidade a nós. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 35. Lucas 14, versos 25 a 35. Você já calculou o preço que você precisa pagar para viver a vida eternamente com Jesus? Lucas capítulo 14, versos 25 a 35 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Certamente esse texto está falando no seu cerne a respeito do discipulado. A intenção de Jesus é ganhar para si seguidores, é tentar convencer a muitos que andam, que o seguem, que estão admirados com ele, que estão fascinados com o jeito dele ser, com o jeito dele falar, com o jeito dele tratar as pessoas, seguidores. Naquele tempo era comum líderes terem discípulos, líderes terem seguidores. Os grandes líderes tinham discípulos, e era normal discípulos não se envolverem com os seus líderes. Era comum o discípulo participar financeiramente do projeto de vida, do projeto de discipulado do líder, mas não segui-lo de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. E quando o Senhor Jesus vem encarnado, exercendo o seu ministério, ele vem trazendo uma proposta muito diferente daquelas que existiam, no sentido de você ser seguidor de alguém, você ser seguidor de um líder qualquer. Na intenção de Jesus, na visão de Jesus, discípulo
tinha que se comprometer com o seu líder. Discípulo tinha que envolver-se com o seu líder. Discípulo tinha que deixar as suas coisas e passar a seguir o seu líder. E é claro que isso causou um grande reboliço, uma grande comoção na época, porque a ideia de todos os outros líderes era que Jesus estava inventando uma história, estava inventando alguma coisa para seduzir discípulos de outros líderes, para pescar no aquário, para ganhar pessoas simplesmente para bancar financeiramente os seus projetos. Então Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele traz esse discurso duro, onde ele vai dizer coisas que certamente causaram muita estranheza na vida de muitos que estavam fascinados pelo jeito de ser de Jesus e por isso andavam atrás dele. Sabemos que a palavra discípulo, no contexto do Novo Testamento, no contexto da vida de Jesus e dos seus conterrâneos, era de aluno, aprendiz. E os outros líderes, eles entendiam literalmente que o discipulado era uma relação professor e aluno, era uma relação parcial, era uma relação de não tanto envolvimento, era uma relação que num determinado horário ou num determinado dia da semana você ia àquele líder e ele te ensinava algumas lições e você voltava à sua vida normal e você fazia as suas coisas rotineiramente. Mas Jesus, ele traz o significado bíblico, o verdadeiro significado bíblico da palavra. E Jesus então propõe a voltar às origens, voltar à essência de que os discípulos, eles passavam a não ter mais a vida deles, e agora eles teriam a vida do seu líder, a vida daquele que era o discipulador. Dentre aqueles que seguiam a Jesus, certamente nessa perspectiva de professor e aluno, de estar com Jesus em alguns momentos, porque era bom, porque Jesus tinha conteúdo, porque Jesus sabia colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque Jesus tinha respostas que os outros líderes não tinham. Certamente alguns seguiam a Jesus, mas eles não eram verdadeiramente comprometidos, eles eram nominalmente comprometidos. Eles estavam dispostos até a contribuir financeiramente, mas eles não estavam dispostos a entregar a vida, a envolver-se completamente com o ministério, com a obra de Jesus. À medida que o Senhor Jesus vai desenvolvendo o seu ministério terreno, as demandas, os absolutos, os padrões tornam-se insuportáveis para alguns que estavam dentre aqueles que eram
discípulos nominais, discípulos não tão envolvidos, não tão comprometidos com o Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite, certamente há entre nós discípulos assim, que contribuem, que gostam, que até reconhecem que aqui é um lugar saudável, é um lugar que vamos ouvir palavras com conteúdo, que vão trazer lições para a nossa vida, mas não há um comprometimento integral, não há uma entrega total, não há abertura para ir deixando a vida que se leva e assumir a vida que o Senhor Jesus propõe a todos nós. Jesus havia falado com essas pessoas a respeito de um certo homem que fez uma grande ceia e convidou a muitos. E Jesus encerra essa analogia dizendo que aqueles homens que foram convidados, eles não provariam da ceia do dono da casa, eles não provariam da ceia do dono da casa, porque eles não queriam se envolver com o dono da casa, porque eles não queriam morar com o dono da casa, porque eles não queriam abandonar muitas coisas da vida deles para estar numa nova vida na residência do dono da casa. Claro que o Senhor Jesus estava se referindo nesse contexto aqui aos judeus que não entregaram a vida para Jesus, não reconheceram, não entenderam que Ele era o Messias, que Ele era o Senhor. E nós todos criticamos os judeus, porque os judeus não foram capazes de enxergar em Jesus o Messias e enxergar em Jesus o Salvador. Mas muitas vezes nós nos parecemos muito com os judeus, porque certamente ainda hoje há muitos discípulos, supostamente discípulos de Jesus, que querem a parte boa, que querem as benesses, mas não querem a integralidade da vida com Jesus, não querem dedicar completamente a vida a Jesus. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que não há como alguém tomar parte da herança sem arrependimento, sem seguir verdadeiramente Jesus, sem entrega completa a Jesus, sem reconhecê-lo e sem confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida pessoal. O apóstolo Paulo mais tarde vai diferenciar os discípulos que não são comprometidos com os discípulos que são comprometidos. Ele vai chamar os crentes nominais de crentes carnais, e vai chamar os crentes comprometidos com Jesus de crentes espirituais, de forma que o princípio de que muitos seguem a Jesus
longe, está recheado na Bíblia, está compartilhado em vários livros da Bíblia. Não é só o discurso de Jesus, mas é também discurso dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus sucessores. Irmãos, nós, igreja, estamos preocupados com os que agora são chamados de desigrejados. Nós estamos preocupados com a evasão. Nossas igrejas históricas estão diminuindo a assiduidade nos eventos, nos cultos. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus nunca escondeu que segui-lo exige de nós um preço alto, exige de nós renúncia, exige de nós, muitas vezes, não fazer o que todos os outros fazem, exige de nós pureza, santidade, lisura, ética, moral. O Senhor Jesus nunca escondeu de nós que Ele odeia o pecado, que Ele não pode suportar o pecado, e que nós que queremos segui-lo precisamos lutar diariamente contra o pecado que nos assedia, contra o pecado que está em nossa natureza. Nós nascemos nessa natureza, é uma luta diária. Não há coroa sem cruz, não há cruz que seja algo superficial, que seja algo só de coisas boas. Certamente há espinhos no nosso jardim, espinhos que não necessariamente estão à vista, espinhos que estão escondidos, camuflados em flores que exalam os mais belos perfumes. Jesus não buscava nenhum discípulo, nenhum seguidor superficial. Ele não tinha a intenção de que ninguém que o seguisse fosse inocente, que ninguém que o seguisse estivesse sendo enganado. Se nós observarmos bem, o Senhor Jesus não fez nenhuma questão de tornar o Evangelho fácil, como hoje muitos de nós andam fazendo. Nós abrimos exceções e as exceções estão se tornando não mais exceções, para que as pessoas venham para a igreja. Em Mateus capítulo 10, versos 34 a 39, Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim impor em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E a gente precisa entender isso, não na perspectiva de que Jesus veio criar dissensões familiares ou brigas familiares, mas no sentido de que o amor que a gente deve devotar a Jesus, o amor que a gente deve agora dar a Jesus, é maior do que o amor que a gente pode devotar a qualquer pessoa que a gente tenha como pessoa especial
vida. Mateus capítulo 13, Jesus diz também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Esse é o reino do Senhor. Quando Ele vem a nós, nós largamos qualquer outra coisa. Nós tornamos secundário, terciário, qualquer outra coisa. Porque seguir a Jesus, como dizia pastor Caio na sua época áurea, é o mais fascinante projeto de vida. Jesus está dizendo que segui-lo vai acarretar a todos nós um preço alto a pagar. E isso o Senhor Jesus não tem nenhuma intenção de esconder. Jesus sempre tratou a todos nós de falar do custo de segui-lo, de obedecê-lo. E esse custo é total. Em momento nenhum Jesus abre mão dele. Em momento nenhum nós podemos dar justificativas de não pagar o preço por segui-lo. Ele chama o homem, na verdade, a desistir de si próprio, a desistir de tudo que lhe serve. Ele prova a nós a preciosidade incomparável e imensurável do reino dele. Essa é a proposta de Jesus. Em João capítulo 6, quando a multidão que seguia Jesus o abandonou, ele disse aos seus 12 discípulos: vocês não querem me abandonar também? E aí Pedro deu aquela resposta fantástica: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vejam, o Senhor Jesus não disse para os apóstolos: olha, vá atrás deles, vai atrás deles, eles não podem ir embora assim. Não, o Senhor Jesus ainda frisou ainda: vocês querem ficar comigo? Vocês querem ir? Pode ir, eu estou na boa, fico tranquilo, eu não vou maltratar vocês, podem ir se vocês quiserem. Porque o Senhor Jesus nunca fez questão de ficar aliviando. Isso é uma coisa que nós fazemos, mas o Senhor Jesus nunca fez. O Senhor Jesus deixou muito claro as regras. Nenhum de nós está sendo enganado. A grande questão é que com Jesus nós vamos para a eternidade. É a grande questão. Com Jesus nós vamos para a eternidade. Agora, sem Jesus você pode viver momentos aqui de glória, de riqueza, de tudo de bom que você pensar e imaginar, mas vai acabar. E depois você vai sofrer no inferno. Então pensa bem, seja lá o preço que tem que ser pago, é para a eternidade que vamos. Seja lá o preço que cada um de nós precisa pagar, é a eternidade que está em jogo. Lucas 9:23, Jesus diz, e todos nós conhecemos esse verso: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga.
E aí a gente faz aquela relação, né? De que a nossa cruz é a nossa sogra, nossa cruz é o filho especial. A gente inventou essa história. A nossa cruz é tudo aquilo que a gente vai ter que ir deixando, aqueles pesos, sabe? Para o barco navegar melhor, você vai ter que largar. E aí envolve tudo: dinheiro, envolve a adoração à família, envolve adoração ao trabalho, todas as coisas que nós não temos sabido muito bem como nos relacionar, porque hoje trabalho, família vai tirando de nós o amor a Jesus. Existem 3 verdades em Lucas capítulo 9, verso 25 a 35, quando diz assim: ser discípulo de Cristo exige, quando o texto fala sobre isso, ser discípulo de Cristo exige o abandono de prioridades passadas, exige a apreciação dos poderes atuais e exige lealdade ao potencial futuro. Lucas 25, 35 diz assim: Lucas 9, 25, 35. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. O Evangelho diz que tudo na nossa vida, tudo que a gente já conquistou até agora, todas as experiências que vivemos, todo o background que conseguimos, todo o legado, pode e deve ser mudado, ser deixado, ser doado, ser dado, para continuar seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus exige de nós que nós não nos apeguemos a nada nessa nossa vida terrena. Nada, absolutamente nada. Tudo o que conquistamos, podemos imediatamente deixar pelo caminho, largar por aí, dar a alguém sem preço, sem valor, porque o que importa é estar firme, seguindo a Jesus, caminhando para receber a coroa que nos está prometida. Se entendemos que temos um preço que vai custar, na verdade, a nossa vida para seguir a Jesus. Então, irmãos visitantes, todos que estão aqui, tome decisão. Não seja esses discípulos, essa multidão que vivia atrás de Jesus, porque estavam interessados naquilo que o Senhor Jesus podia dar a eles, podia dar à multidão. Mas seja o discípulo que reconhece, como Pedro, como os outros discípulos, que
que seria de nós? Para onde iríamos se só Jesus tem vida eterna a nos dar? Se só Jesus pode nos levar para a eternidade? O preço é alto, a renúncia é alta, mas nós estamos no caminho da eternidade. O que são 70 anos, 90, 100 anos, se podemos e se esperamos estar na eternidade com Jesus, louvando, adorando e sentindo o prazer da presença dele para sempre entre nós. Que nessa noite não seja um desses que, quando o discurso endureceu, quando a experiência endureceu, eles foram embora, eles deixaram de servir, eles se desviaram, eles foram tocar as suas vidas. Mas seja como esses, que depois de toda a dureza do discurso, depois do Senhor Jesus falar de coisas muito profundas e muito desafiadoras, eles resolveram continuar com Jesus, eles resolveram ficar com Jesus. Que Deus abençoe e que possamos ficar com Jesus, que possamos seguir a Jesus, e tudo aquilo que vier nós vamos deixar para trás, porque nós estamos para a eternidade com Jesus. Senhor, nós te louvamos e te adoramos nessa noite. O Senhor diz a nós que temos um preço a pagar, preço alto, preço de vida, preço de morte. Mas nós, Senhor Jesus, aceitamos o desafio. Mas nós, Senhor Jesus, entendemos, não estamos emocionados, racionalmente entendemos que, seja lá o preço que tivermos que pagar, nós vamos estar com o Senhor na eternidade. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.